Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu não vou perguntar se os irmãos estão alegres, porque só no fato dos irmãos estarem aqui, acredito eu que já responde essa pergunta, porque é enfático a Escritura: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, os que aqui estão, já estão em cumprimento fiel a este texto e a alegria que é enfatizada também neste texto. Eu quero convidar os irmãos para que abram a palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, o versículo 13 e o versículo 14. Lucas, capítulo 2, versículo 13 e o versículo 14. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor e ação de graça sejam dadas ao nome do Senhor Jesus nesta noite. O pilar de hoje é solidel glória, somente a Deus glória. A gente precisa frisar isso aí firmemente. O que é firmemente? Firme na mente. Somente a Deus glória. Vamos falar, toda a igreja, isso? Somente a Deus glória. Acharam, meus irmãos, o texto? O 13. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Vamos todos repetir o 14? 1, 2, 3. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Meus irmãos, eu tive a grata satisfação de ouvir todos os irmãos que me antecederam falando sobre os pilares. Desde o pastor Dari até o pastor Bertier, e pude assimilar bem o que todos conseguiram trazer como proposta nos 4 pilares já aqui apresentados. A grande realidade é que os pilares da reforma protestante, eles não nasceram de convulsões emotivas. Eles não nasceram de manifestações de euforia. Os pilares da reforma protestante nasceram de uma consciência cristã doutrinária extremamente sadia. Lutero não conheceu as convulsões, a euforia, o oba-oba. Ele não conheceu isso. Lutero só conheceu a graça pela consciência que Cristo dá da realidade doutrinária das Escrituras. Lutero entendia que o que firma, o que alicerça, o que consolida, o que motiva é a palavra. E ele encontrou nessa palavra um centro. Foi isso que motivou ele. Foi isso que deu base para os pilares. Ele leu a Escritura toda e achou um centro na Escritura. E quando ele achou esse centro, ele encontrou Jesus como centro de toda a Escritura. Ao encontrar Jesus como centro da Escritura, é interessante que Lutero era bom nas 2 línguas originais. Lutero era bom no hebraico e bom no grego. Ele dominava tranquilamente o grego do Novo Testamento e o hebraico do Antigo. Ele dominava. Então, quando ele ouvia um texto,
Ele já sabia o que o original queria dizer. Então, quando ele achou Cristo como centro da Escritura, ele entendeu um outro passo. Foi a questão da fé. Para poder entender a questão da fé, tinha que entender a centralidade de Cristo nas Escrituras. Porque ele entendeu o pilar da fé em duas palavras. É que fé, no original, é pistis. E fiel é pistós. O que ele entendeu nisso aí? Que o maior milagre da fé é ser fiel. A fé falada é uma coisa, a fé ensinada é uma coisa, mas a fé que torna a gente fiel, essa é a fé positiva. Então é por isso que ele falou, somente pela fé praticada que se pode ser fiel. Porque a fé é que o poder religioso que está precisando da reforma, eles tinham uma fé de fala. Eles tinham uma fé para maquiar a realidade. Eles tinham uma fé para tomar o que podia. Então era uma fé falada. E Lutero não, ele trouxe a fé que torna quem abraça ela fiel. O que ele quis dizer? Somente a fé que molda meu comportamento e me torna fiel, essa é a fé positiva. Então a gente precisa compreender isso. Quando Lutero, ele era muito bom. Ele era muito bom nos textos originais. Quando ele está montando o negócio, ele está de olho na originalidade. Por quê? Porque quando eles olharam as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, e alguém perguntou, quem colocou isso aí? Qual foi a resposta que o clero deu? Qual foi a resposta que o clero deu? Quem lembra da frase? Quem lembra da frase? Quem lembra da frase? Quem colocou estas teses foi o doutor Martinho Lutero. É alguém que tem autoridade para estar fazendo isso aí. Eles reconheceram isso nele. Porque ele não poderia, sem fundamento lógico, sem fundamento teológico, sem fundamento coerente, apresentar 95 teses que ia derrubar tudo aquilo que o império, o poder foi estabilizado em cima de uma ideia fixa. Como é que você vai derrubar uma coisa que está arrastando há anos com 95 teses? Tem que ser muito bom, tem que ter muito bom fundamento. Não se derruba uma estrutura forte construída simplesmente com estilingue ou um bodoque, não. Tem que ser armamento pesado. E as teses foram isso. Mas partiu de alguém que fez a coisa com consciência teológica, com consciência da graça, e principalmente ele entendeu que a fé só funciona quando colocada na prática. E Lutero tinha essa fé. Então como que ele resolveu praticar isso? Falou, vou colocar as teses. Mas que dia que ele colocou? Quem lembra qual foi o dia? 31 de outubro, muito bem. Agora a minha pergunta é, por que no dia 31 de outubro? Por que no dia 31 de outubro? Já pararam para refletir? Não tenham dúvida de uma coisa. Lutero fez tudo espiritualmente calculado. Como que eles dizem assim, fulano fez tudo friamente calculado, né? Lutero não. Lutero fez tudo espiritualmente calculado. Por que 31 de outubro? Porque no dia 1º de novembro é comemorado lá o dia de todos os santos, e vinham as caravanas, os peregrinos, vinham tudo para a região onde estava o castelo de Wittenberg para comemorar o dia de todos os santos. Quando chegou todo mundo para aquela festa, os peregrinos chegaram para comemorar o dia de todos os santos, descobriram que eles só podiam honrar, adorar e glorificar o santo de todos os santos, Jesus Cristo, o santo dos santos. Foram para adorar os santos e descobriu quem que é o santo e justo. Então foi tudo espiritualmente calculado. Já estava tudo planejado. Aí dessa ideia, desses fundamentos dele, que são bíblicos,
mas é a forma como ele embasou nos originais. Porque quem analisou as teses dele foram doutores também. Foram doutores também. E quando eles viram, falaram, isso aqui é difícil derrubar. Tanto que quando perguntaram para ele, você vai se retratar? Qual foi a resposta de Lutero quando falaram para ele, perguntaram para ele, você vai se retratar? Qual foi a resposta de Lutero? Qual foi a resposta de Lutero? Ao menos que a Escritura me diga o contrário. Ao menos que a Escritura me convença. Ao menos que a Escritura me dê um outro norte. Se a Escritura me disser que isso está errado, eu me retrato. Mas se a Escritura só me disser o que está lá, eu fico firme com o que está na Escritura. Por isso que ele diz, sola Escritura. Somente a Escritura e toda a Escritura. E toda a Escritura, não é só uma parte da Escritura não. Porque o problema de parte da Escritura, meus amados irmãos, é que de parte em parte nasceu as aberrações teológicas, de parte em parte nasceram as seitas, de parte em parte nasceram os desvios teológicos, tudo de pedaço em pedaço. Por isso que o pilar sola Escritura é para dizer somente a Escritura e toda a Escritura. Não pegue trechos isolados, não pegue textos isolados, deixe que a Escritura trabalhe harmoniosamente com ela mesmo. Perguntaram para Lutero assim, o que você vai fazer com os que não gostam de você? Porque as teses, elas arrumam muitos inimigos com as ideias. Aí perguntaram para ele, o que você vai fazer com os que não gostam de você? Sabe qual foi a resposta de Lutero? Enquanto eles estão preocupando em não gostar de mim, eu vou continuar preocupando em transmitir a fidelidade das Escrituras. E fechou dizendo o seguinte, cada um ocupa o seu tempo com o que é prioridade. Se prioridade para eles é não gostar de mim, que eles sofram com isso. Porque a minha prioridade é a Escritura e é com isso que eu vou me alegrar. Ele tinha convicção, ele fez tudo espiritualmente calculado. Interessante que foram desses pilares que nasceram as cinco solas. Vamos lá comigo, a primeira, eu vou falando, vocês vão repetindo. Sola Escritura. Traduzindo, somente a Escritura e toda a Escritura. Vamos para a segunda sola? Solos Christus. Somente Cristo. Somente Cristo. Vamos para a terceira sola. Sola Gratia. Somente a graça. Vamos para a quarta, sola fide. Somente a fé. Agora vamos para o quinto pilar, soli Deo glória. Vamos, soli Deo glória. Somente a Deus glória, a Deus toda a glória. Só Deus é digno de glória. Deus precisa ser glorificado. Agora o porquê dessa ordem? O porquê dessa ordem? Note bem. Diga assim comigo, Deus só será glorificado pela Escritura na vida de quem prega, se ele não corromper o verdadeiro sentido da Escritura. Deus só é glorificado quando o pregador deixa a Escritura falar o que Deus está querendo dizer. Aí a glória vai para Deus. Sabe o que Lutero disse? Aprenda a interpretar a Escritura corretamente e a glória irá toda para Deus. E disse mais, quando for pregar, dê a sua opinião, porque aí a glória vai para você. Falou, se você pregar a Escritura em cima da sua
opinião, a glória é sua. Mas se você pregar em cima da razão de Deus, a glória é de Deus. Interessante que ele, quando estava organizando a coisa, foi muito bem montado, por quê? Deus só será glorificado pela Escritura se ela falar o que realmente Deus está querendo dizer. Mas ele achou, ele leu a Escritura toda, o Antigo Testamento todo em hebraico, o Novo em grego, e descobriu uma coisa, que tanto no hebraico como no grego, do Antigo e do Novo, ele achou a essência de toda a Escritura. Ele achou Jesus em toda a Escritura. Quando ele estava lendo em hebraico, ele diz assim: eu achei Yeshua em todo o Antigo Testamento. Aí quando ele leu o Novo, ele falou: eu achei Jesus, Christus, em todo o Novo Testamento. Interessante, Deus só é glorificado pela Escritura se quem falar da Escritura passar pelo Calvário e pelo jardim da ressurreição. Vamos repetir uma frase de Moody aqui? Vamos repeti-la? Eu vou falando, vocês repetem comigo. Uma frase de Moody. Diga assim comigo: pregue, pregue, pregue em qualquer lugar das Escrituras. Mas se não passar pelo Calvário e não passar pelo jardim da ressurreição, não se pregou as Escrituras como elas são. Porque esse é o objetivo da pregação da palavra. Deus só é glorificado pela Escritura se Jesus Cristo for centralizado. Agora olha só, o Lutero vai lendo. Quando ele lê o livro de Gênesis, ele acha Jesus o descendente da mulher. Quando ele lê o livro de Êxodo, ele acha Jesus o cordeiro pascal. Em Levítico ele acha Jesus o sacrifício expiatório. Em Números ele acha, em Deuteronômio ele acha Jesus o profeta. Em Josué ele acha o capitão da nossa salvação. Em Juízes o libertador. Em Rute o remidor divino. Em 1 e 2 Samuel o rei esperado. Em 1 e 2 Reis o rei prometido. Em 1 e 2 Crônicas o descendente de Davi. Em Esdras o ensinador divino. Em Neemias o edificador. Em Esther a providência de Deus. Em Jó o redentor que vive. Em Salmos o nosso socorro e alegria. Em Provérbios a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes o pregador perfeito. Em Cantares o nosso amado. Em Isaías o servo do Senhor. Em Jeremias o Senhor dos exércitos. Em Lamentações o consolador de Israel. Ezequiel o Senhor que reinará. Em Daniel o quarto homem. Em Oséias o esposo. Em Joel o juiz das nações. Em Amós o Deus do fogo. Em Obadias o salvador. Em Jonas a salvação do Senhor. Em Miqueias o ajuntador de Israel. Em Naum o cavaleiro da espada flamejante. Em Abacuque o puro de olhos. Em Sofonias o pastor de Israel. Em Ageu que faz tremer os céus e a terra. Em Zacarias o renovo justo. Em Malaquias o anjo do concerto. Em Mateus o Messias. Em Marcos o servo de Deus. Em Lucas o filho do homem. Em João o filho de Deus. Em Atos o Cristo ressurgido. Em Romanos a justiça de Deus. 1 Coríntios a imagem de Deus. 2 Coríntios a perfeição da imagem de Deus. Em Gálatas o Cristo que liberta. Em Efésios a cabeça da igreja. Em Filipenses o viver. Em Colossenses o homem perfeito. 1 Tessalonicenses o Senhor que há de vir. 2 Tessalonicenses o Senhor que há de voltar. 1 Timóteo a nossa esperança. 2 Timóteo nosso general. Em Tito o Salvador. Em Filemão o doador do bem. Em Hebreus o sacerdote eterno. Em Tiago o legislador. 1 Pedro o rei. 2 Pedro nosso Senhor. 1 João Cristo. 2 João filho do Pai. 3 João a verdade. Judas o dominador e Senhor. E no Apocalipse ele achou Jesus como rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando ele achou Jesus em toda a Escritura, ele disse: solos Cristos. Agora observe uma coisa, meus irmãos. Olha que coisa linda. Observe que quando é graça, sola. Quando é fé, sola. Escritura, sola. Mas quando é Cristo, muda. Ele declinou. Em quais línguas que Lutero é bom? Das 4 línguas que ele era bom, 3 são declináveis.
Das 4 línguas que Lutero falava, 4 declinam, 3 declinam. Quais são as 3 que declinam? Grego declina, latim declina e o alemão declina. As 3 línguas que ele falava bem, as 3 declinam. Só que na hora de colocar Cristo como pilar, ele colocou solos Cristo. Por quê? Porque toda terminação, pastor Bertier, toda terminação em us, no latim, está na segunda declinação, porque us é nominativo. Eu só posso essa terminação por nominativo, para o sujeito, para a pessoa. Mas por que ele colocou na segunda pessoa? Porque a primeira pessoa da Trindade é Deus. Até na hora de declinar, na gramática latina, ele colocou Jesus no lugar certo. É a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho. Mas o mais interessante é que o uso nominativo, os imperadores usavam também essa declinação nominativa para auto se intitularem como Deus. Como que os imperadores romanos se autodenominavam? Augustos, soberanos, divinos. O mais vaidoso foi Domiciano, que disse: eu sou divinos. Sempre a declinação está na segunda pessoa. O homem tentando tomar o lugar de Deus, o homem tentando tomar a glória de Jesus. Mas Lutero foi bem claro, colocou no nominativo, colocou a declinação na segunda pessoa para poder dizer: Jesus é o único nome que está sobre todo nome, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória ao nome de Jesus. Vocês observaram que Lutero fez tudo espiritualmente calculado? Quando ele usou o termo solos Cristo, nenhum doutor podia derrubar a ideia de que Jesus é o nome soberano. Até na hora que declinou, já caiu na segunda pessoa. Quando ele declinou para us, é a divindade. Jesus é o verbo de Deus. Se eu perguntar nessa noite, o que é glória de Deus? Se eu perguntar aqui nessa noite, o que é glória de Deus? Eu pergunto para a igreja, o que é glória de Deus? O que é glória de Deus, irmãos? O que é glória de Deus? Então vamos aprender nessa noite. Diga comigo: glória de Deus é a manifestação prática da santidade de Deus. A glória de Deus só manifesta a santidade de Deus em prática. Olha Isaías 6,3. O que os serafins estão falando? Kodesh, 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 Yahvé, Sebaote. Quando eles estão usando o termo Kodesh, 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 eles estão dizendo, não é o santo simplesmente como pessoa separada, é aquele que além de ser santo, santifica, e além de santificar, glorifica com a sua glória. Pode observar que ele diz santo, 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 Kodesh, 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 e Yahvé Sebaote. O santo é Senhor dos exércitos. Por quê? Porque Deus entra em guerra para defender a santidade dele. Não mexa com a santidade de Deus. Não tente tirar os marcos da santidade de Deus, porque ele é santo, mas é Senhor dos exércitos. Não mude os marcos da santidade de Deus, que vai arrumar guerra com Deus. Ele é santo, mas é Senhor dos exércitos. Agora observa que depois que eles glorificam e diz santo, 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 é o Senhor dos exércitos, lá embaixo vai dizer o quê? Que agora a terra está cheia da sua glória. Primeiro, santo, santo, santo é o Senhor. Depois que glorifica a santidade de Deus, aí a glória dele enche o ambiente. Deixa isso bem claro, eu quero que isso fique bem claro. Não tem glória de Deus onde não tem santidade. Todo movimento de euforia, todo movimento de oba-oba, sem santidade de Deus, são convulsões paraespirituais. Não existe glória de Deus sem santidade primeiro, porque a glória
de Deus, é a santidade de Deus manifesta na prática. Quando Lutero entendeu que o pilar forte seria Cristo como o centro da coisa, ele entendeu que quando a pessoa abraça a fé em Cristo, que a pessoa ele lê a Escritura, ele encontra Jesus na Escritura, ele abraça a fé cristã. Só que Lutero entendeu que a fé genuína, ela molda. Você tem fé? Tem. Então o que a fé fez com você? A fé fez isso, me mudou nisso, me mudou naquilo. Então, ou seja, a fé começou como pistis. É a fé falada, é a fé propagada. Depois virou pistós. É a fé que transformou a minha vida, é a fé que transformou o meu comportamento, é a fé que transformou a minha atitude, é a fé que me conduziu a agir de forma diferente. Ou seja, quando ele entendeu que Deus só é glorificado se a Escritura disser o que ela quer dizer, Deus só é glorificado se Jesus for o centro da Escritura e o centro da pregação, ele entendeu que Deus só será glorificado se a fé que você fala e professa, ela muda a sua vida, ela muda a sua família, ela muda quem está perto de você. A fé genuína, a fé positiva, ela é transformadora e altamente contagiante. E altamente contagiante. Mas tem um fato interessante, que ele entendeu que as pessoas são alcançadas pela fé, que a fé o transformou. Ele entende um processo extraordinário na vida da pessoa, que é o processo da graça. Observa aqui um detalhe, claro. Quando nós pecamos, aonde os pecados ficam registrados? Quando nós pecamos, aonde os pecados ficam registrados? Aonde? Aonde fica registrado? O que está escrito em Colossenses capítulo 2, verso 14? E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Observou que a cédula que era contra nós da ordenança, aonde ela está? No meio, bem no meio. Que meio é esse? O que está escrito em Hebreus 4,12? Vamos repetir todos? Vamos ler Hebreus 4,12? Porque, toda a igreja, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esse é o processo da graça. Quando peca, todo pecado vai para a divisão da alma e do espírito. Você pode ler também lá em Efésios capítulo 2, verso 14, vai mostrar também que o problema está no meio, a divisão fica no meio. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês, por que no meio? Porque que todo pecado fica gravado no meio. O que está escrito em João 6, 63? Vamos falar toda a igreja? Vamos, João 6, 63, vamos lá? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então note bem, quem vivifica? O Espírito. O Espírito vivifica quem? Quem que o Espírito vivifica?
Quem o Espírito vivifica? A alma. O homem é a imagem e a semelhança de Deus. Aonde está a imagem de Deus no homem? A Imagus Dei, no Espírito. No Espírito. Por isso que a tricotomia é correta na Bíblia. O homem é espírito, alma e corpo. A Imagus Dei, a imagem de Deus está no Espírito. O Espírito é que gera energia para a alma. Ele é que vivifica a alma. Agora, sabe por que a alma começa a morrer? Sabe por que a alma começa a fracassar? Porque quando o Espírito vai vivificar a alma, a cédula, todos os pecados estão registrados. Falou mal, denigriu, fofocou, não honrou. E vai a lista lá. É uma lista muito grande. O Espírito vai vivificar a alma, encontra os pecados bem no meio, na divisão da alma e do Espírito estão os pecados registrados. É como se fosse uma parede. Observa Daniel capítulo 5, que quando o pecado de Belsazar foi escrito pelo dedo, só apareceu o dedo da mão de Deus, não foi nem a mão, foi só o dedo. O que o dedo escreveu? Mene, mene, tekel, farsim. Escreveu aonde? Na parede. Na parede de quê? Do palácio. O que nós somos? Templos de Deus. A transgressão cria uma parede, um escrito de dívida na divisão da alma e do espírito. E todo pecado vai escrito. Por quê? O que está escrito em Eclesiastes capítulo 5, versículo 6? Vamos repetir comigo, toda a igreja? Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque Deus se iraria contra a tua voz, ao ponto de rejeitar as obras das suas mãos. O anjo anota tudo. Tudo que você fala dia e noite, o anjo anota tudo. Está tudo na divisão da alma e do espírito. Por isso que às vezes você ouve alguém falar: eu não estou tendo força para orar, eu não estou tendo força para ler a escritura. É porque na hora que o espírito, sabe quando o espírito vivifica a alma? É quando você está perdoado. Esse aqui é o processo da graça que Lutero achou. A graça, ela vai lá na divisão da alma e do espírito. Quando você pede perdão, por que Paulo diz que a nossa vida é um sacrifício constante? Todo dia você fala: Senhor, me perdoa por todas as falhas, pecados e transgressões, os que eu percebi e os que foram ocultos que eu não percebi, os que eu pequei por ignorância, me perdoa, porque quando você consegue, esse é o processo da graça que Lutero achou. Ela vai na divisão da alma e do espírito, ela limpa, e quando você lê a escritura, o espírito vivifica a alma. Quando você canta louvores, o espírito vivifica a alma. A imagem de Deus tem livre acesso para vivificar a alma. Esse foi o processo que Lutero entendeu. Por isso que ele falou: somente a graça para fazer isso, mas ninguém pode fazer isso, porque o clero vendia a indulgência, ou o clero adiantava o perdão do pecado. Teve um papa que ele levou o prostíbulo para dentro da sacristia. Ele falou: oh, nós somos pessoas santas, e nós queremos então, nós não vamos no prostíbulo não, traz para cá. Aí o assistente do clero perguntou: oh, mas como é que vai fazer? Não, de dia é confessionário, e à noite é a casa de diversão. Então de dia era confessionário, à noite era prostíbulo. Aí alguém perguntou: mas isso não será pecado não? Falou: não, já está tudo pago já. Por quê? Porque a indulgência funcionava assim:
Quando um pai de família interessava por uma mocinha novinha, ele estava gostando dela, e mesmo ele tendo a família, ele ia namorar com essa mocinha novinha. Então ele ia no clero e comprava já o perdão daquele pecado, ele já comprava o perdão daquela transgressão. Quando ele praticava a pedofilia, para você ter uma ideia, ele já tinha pago. A indulgência é o pagamento adiantado pelo pecado. Então eles vendiam o perdão do pecado adiantado. O caboclo estava pensando em pecar, pastor Silomar, já estava comprando perdão. O caboclo falava, chegava lá no pé e falou, estou com vontade de dar uma saída nesse fim de semana, estou achando a mulher sem graça. Não, então já compra aqui, ó. Já compra aqui. E quando o elemento vinha que ainda achava um pouco, criaram uma doutrina que as pessoas que morriam, que estavam lá no purgatório, todo sábado a Virgem Maria fazia uma visita no purgatório, todo sábado. Quando chegava no sábado estava lotado. Era gente mandando um relógio de ouro, que era do falecido, mandando as correntes de ouro. Por quê? Porque quando a Virgem Maria chegava lá e levava os objetos, a família aumentava a possibilidade do perdão, porque eles ensinavam que o afeto, o carinho da família demonstrado para com o morto, aumentava as emoções dele e era mais fácil refrigerá-lo lá no purgatório. E o povo só levando coisas, só levando coisas, só levando. Todo sábado a Virgem fazia uma visita, era às 14 horas o horário da visita. Ela ia lá e levava as coisas. E aí eles diziam assim, que quando o mensageiro chegasse lá com os obreiros, falou, o clero está intercedendo para que todos os pecados sejam pagos. E quando Lutero chegou, é só pela graça que os pecados são perdoados, é só pela graça que o ser humano é redimido, é só pela graça que o pecado cai por terra, é só pela graça que o escrito de dívida é rasgado. Porque quando Jesus estava no Calvário, ele disse, tetelestai, ele disse, está tudo consumado. O escrito de dívida que era contra nós, ele rasgou. Agora por que João disse assim, o que João disse? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vós tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Sabe o que Tiago diz? Pode muito na sua eficácia a oração de um justo. Nós vamos ter uma surpresa muito grande nesse texto agora, pastor Sinomar. Sabe qual que é a palavra grega para justo nesse texto de Tiago? Jesus. A palavra grega para aquele justo é Jesus. Sabe por que o justo, a oração de um justo, pode muito na sua eficácia? É que quando o justo, justificado pela graça em Cristo, dobra o joelho e ora, Jesus assume a vida dele e advoga toda a questão. É impressionante a exegese daquele texto. É Jesus, pastor Bertier. Na hora, o texto original é Jesus que assume. Quando um justo está orando, Jesus assume ele na hora da oração, e é Jesus que organiza toda a situação da oração, todo o trabalho de advogar, é Jesus que monta o processo. Agora observe uma coisa. Qual foi a linha que Lutero entendeu dos pilares? Qual foi a linha que ele compreendeu? Deus só será glorificado se Jesus for o centro da Escritura. Deus só será glorificado se toda a mensagem girar em Cristo. Deus só será glorificado se a fé que eu abracei me mudar. Deus só será glorificado se a graça me alcançar na totalidade, alma, corpo e espírito. É na totalidade. Aí ele será glorificado. Agora, interessante que o quinto pilar é soli deo glória. Somente a Deus glória. O que ele entendeu com isso? Note bem. Quando Lutero entendeu esse pilar, qual foi a visão que ele teve na hora? Note bem. O que criou um diabo que está aí na terra hoje? O que criou esse diabo que está aí na terra hoje? O que criou ele?
Porque Deus não criou um diabo. Deus criou o querubim ungido da guarda de Deus. Mas ele caiu cometendo um primeiro culto. O diabo é o diabo por causa de um culto. Sabia, pastor Sinomar? Ele caiu por causa de um culto. E como se chamava esse culto? Igreja, como se chamou esse culto? Quem aqui se lembra? Como se chamou o culto que o querubim ungido praticou no céu para ele cair como diabo? Como se chama o culto? Foi um culto que ele praticou que derrubou ele. Ele caiu cultuando. Vocês sabiam que cultos também derrubam as pessoas? Cultos sem graça, cultos sem escritura, cultos sem santidade, cultos sem palavra genuína, cultos sem Jesus, cultos sem a glória de Deus, é culto do fracasso. Sabe por que muita gente está fracassando? Porque estão praticando o culto da morte. Não tem vida. O que faz o culto ficar gostoso? Por que nos nossos cultos os irmãos derramam lágrimas? Porque nos nossos cultos os irmãos levantam a mão? Porque onde tem vida, a santidade de Deus, ela impregna a gente dá vontade de glorificar, a gente dá vontade de adorar, de exaltar. Mas me fala, como se chamou o primeiro culto praticado no céu pelo querubim ungido, que o transformou em diabo? Como se chama? Anota aí, suiolatria, tá? Suiolatria. Foi o primeiro culto feito lá que ele caiu. O que é suiolatria? Culto de si mesmo. Coloca aí, suiolatria, culto de si mesmo. Como que a suiolatria é praticada hoje? Se eu pregar para a minha glória, é suiolatria. Se eu cantar para a minha glória, é suiolatria. Se eu fizer qualquer coisa na igreja para a minha glória, é suiolatria. A glória não vai para Deus. Qual foi a ideia que Martinho Lutero teve? O culto de si mesmo, a glória de si mesmo, deu ao universo um diabo. A suiolatria deu ao universo um diabo. Deus criou um querubim ungido para a glória dele. Ele foi cultuar pela suiolatria. Você pode ver que ele está buscando agora para ele. Eu subirei, eu serei, eu me assentarei. Deus está só assistindo o culto dele. Quando Deus olhou, terminou o seu culto, pois é, você vai terminar esse culto lá na terra. E ele caiu como demônio. Suiolatria é o culto do ego, é o culto do eu faço, eu sou, foi eu que fiz. Não, Lutero entendeu a coisa com um pilar muito forte. Se você pregar, a glória vai para Deus. Se você cantar, a glória vai para Deus. Se você dizima, a glória vai para Deus. Se você oferta, a glória vai para Deus. Se você toca, a glória vai para Deus. O que você fizer, faça para a glória de Deus, porque a suiolatria deu um diabo ao mundo. Cuidado com a suiolatria. Cuidado. Isso é muito sério. Não tente tomar a glória de Deus para você. Segunda coisa que Lutero entendeu. Se a glória não for dada para Deus, quando a glória não é dada para Deus, ela é transferida para o homem. Quem estiver anotando pode anotar isso. Quando a glória não é dada para Deus, ela é transferida para o homem. Por quê? Romanos, capítulo 1, verso 22, 23 em diante, Paulo diz: os homens transformaram a glória do Deus incorruptível à imagem de coisas corruptíveis. Estão entendendo? Estão entendendo? Quando a glória não vai para Deus, é transferida para o homem. Só que quando a glória que era para ser dada para Deus é transferida para o homem vai arcar com a responsabilidade da glória. E eu pergunto uma coisa para você: qual ser humano, irmã Virgínia, qual ser humano tem estrutura para ser glorificado? Nenhum, porque a carne, o que é a obra da carne? O que é a obra da carne? O que são as obras da carne? Ira, porfia, inveja, emulações, é só coisa que está ligada à vaidade. Qual homem tem estrutura para ser glorificado? Nenhum. E pode observar, toda vez que você vê alguém ser glorificado, cuidado, a queda está perto. Por quê?
Quando a glória vai para Deus, é mão dupla. Toda glória que vai para Deus, ela volta em forma de sustentação para a sua vida. Ela volta em forma de manutenção para a sua vida. Vai glória, vem força. Vai glória, vem humildade. Você pode ver que os homens que mais glorificaram a Deus com a sua vida foram considerados os homens mais humildes da história. Quanto mais a glória vai para Deus, mais ela volta em forma de manutenção. Por que o cidadão paga imposto? Para que o cidadão paga tributo? Para ter saúde, certo? Para ter o quê? Um asfalto de qualidade, para não sair quebrando roda de carro, não é verdade? Para quando o filho adoecer, chegar lá e ter atendimento, não é para isso que a pessoa paga tributo? Agora, para que crente paga tributo a Deus? Para que crente paga tributo a Deus? As pessoas não pagam tributo ao governo para ter benefícios? Para que crente paga tributo a Deus? Para quando dobrar o joelho para orar, o resultado do tributo vem em forma de comunhão. Quando ele levantar a mão para o céu, o coração ferve. Quando ele abre a boca para falar de Jesus, o coração ferve. Porque o resultado do tributo, o cidadão paga tributo ao governo para ter bem-estar. Nós também pagamos tributo a Deus para ter bem-estar espiritual, para ter bem-estar na hora que está orando, para ter bem-estar na hora que está pregando. Todo tributo tem o seu retorno. Observe o livro de Juízes. O povo pagava tributo a Eglon. O que o povo tinha? Medo. O que o povo tinha? Covardia. Como é que o povo estava? Escondido, pagando tributo a quem? A Eglon. De repente levantou-se um juiz chamado Eude, canhoto, filho de Gera, que morava na terra de um benjamita. Ele era o único benjamita com habilidade na esquerda. Quando Deus levantou Eude e matou Eglon, o povo então passou a pagar tributo a Deus. Quando pagava tributo a Eglon, tinha medo, desconfiança, pavor. O povo estava escondido. Quando Eude derrotou Eglon e restaurou o tributo a Deus, o que o povo tinha? Paz, prosperidade, tranquilidade. Fala que nós temos. Por isso é que só lhe deu glória. É o tributo que você paga a Deus, é o retorno que você tem na vida espiritual. Então, qual era o medo de Lutero? É que quando o homem muda, transfere a glória de Deus para ele mesmo, ele arca com esses problemas. O homem troca a glória de Deus incorruptível por coisas corruptíveis. Mas o homem vai ser como? O quadrúpede, o réptil e a ave do céu. Diga assim comigo: se trocarmos a glória de Deus pela glória humana, o comportamento será animalesco. Observa uma coisa: quando a pessoa está debaixo da graça e da glória de Deus, e a glória dada devidamente a Deus, o raciocínio nosso é bom, o nosso estado de espírito é bom, os nossos pensamentos são bons, nossas atitudes são coerentes, porque você está debaixo da consciência de Deus. Agora troca, vai para a glória humana, o ser humano muda o comportamento. Aquela pessoa que era pacificador, aquela pessoa que apaziguava, aquela pessoa que só transmitia paz, passa a viver como cobra, natureza de cobra, porque diz que quando troca a glória, fica como réptil. Vamos usar a cobra, que é o réptil mais conhecido. Fica como a cobra, envenena um, envenena outro. Ele está bonzinho com você, você vira as costas, ele vai te dar o bote, ele vai pegar seu calcanhar, ou mais cedo ou mais tarde, e sempre vai ficar envenenando um ou outro. Todo mundo que ele conta está envenenando contra o pastor. Você viu o que o pastor fez? Rapaz, está vendo? Está explorando, sempre está envenenando. A obreiro tal, pastor Wender tem uma coisa nele que eu gosto demais. Quando ele vê alguém falando mal de um obreiro do pastor, ele fala assim: irmão, não faça isso não, irmão, porque Deus não vai te abençoar nessa atitude. Por quê?
Esse é o perigo. Não troque a glória do Deus incorruptível pela glória humana, senão vai passar a agir como réptil, como quadrúpede. Réptil por quê? Porque cobra, o que ela sabe fazer? Injetar veneno e dar bote. Vai viver a glória humana que vai ser isso aí, dando bote, injetando veneno. Porque quando a glória é dada a Deus, o comportamento é diferente. Porque você sabe que não se glorifica a Deus falando mal dos obreiros, se glorifica a Deus orando por eles. Não se glorifica a Deus falando mal do irmão, se glorifica a Deus ajudando ele a caminhar. É assim que se glorifica a Deus. Não se glorifica a Deus dando bote nas pessoas, mas se glorifica a Deus sendo honesto. Eu não gosto disso e disso em você, irmão. Não gosto disso de jeito nenhum. Porque, irmão, você só glorifica a Deus. Deus só abençoa quem consegue glorificá-lo na totalidade da sua vida. E um dos pontos fortes dessa totalidade chama-se inclinar-se para Deus e dar sempre razão a Deus. Aconteceu um fato há um tempo atrás, meu filho brincando na cantina ali, chutando um litro, pegaram uma garrafa PET lá e dando umas bicudas lá, ele e mais uns meninos. E eu não sei o que aconteceu, eu falei, meu filho, você não foi feliz. Aí ele deu uma bicuda na garrafa, exatamente na hora que o pastor Bertinha estava passando. Eu falei, logo o pastor. Eu falei, aleluia. Moral da história. Aí o pastor Bertinha conversou com ele, conversou comigo. E eu falei, sim senhor, pastor, o senhor me perdoa, nunca mais vai fazer isso. Falei, Samuel, o pastor Bertinha é seu pai também. Porque ele é meu pai, ele é seu pai também. O que ele falar, você obedece. Você vai pedir perdão para o pastor. Você vai falar para ele, você não vai fazer mais isso, porque realmente aqui não é lugar disso. Você vai pedir perdão, não vai fazer isso mais não. Ele falou, pai, então ele é meu pai também. Eu falei, é seu pai. Seu pastor é o seu pai. O que ele falar está valendo. Mas ele manda até lá em casa. Eu falei, manda até lá em casa. Eu falei, o que ele falar lá em casa é lei. O que ele falar, ele manda lá em casa também. Ele é nosso pastor, ele manda lá também. O que ele falar é para vocês obedecer. Ele foi, no outro dia, ele falou, pai, eu tenho que ir lá na rádio falar com o pastor, antes do programa. Quando foi 10h30, ele me arrastou pelo braço, foi lá na emissora, entrou lá, pastor Erio Lendo. Ele abraçou o pastor Berti, mas esse menino chorou, irmãos. Mas chorou esse menino, mas chorou. E o pastor embarcou na dele. Ele falou, pai, eu fiz meu pastor chorar. Eu falei, você ganhou ponto, meu filho. Mas chorou, pediu perdão. Falou, pai, nunca mais eu faço isso. Mas um irmão que viu a cena, falou assim para mim, falou, irmão, eu não aceitaria o pastor falar isso para o meu filho, nunca. Nunca eu aceitaria isso. Jamais eu aceitaria. Falei, pois eu aceito, irmão. Se ele fizesse lá na minha casa, eu aceitaria. Porque ele é o meu pastor. Eu estou debaixo da bênção do cajado que Deus colocou na mão dele e eu aceito. Eu glorifico a Deus pela vida do meu pastor. Falou, pois é, se fosse com meu filho, eu ia ensinar para ele que os meus filhos têm pai e é homem. Falei, pois é, irmão, eu sou homem também, mas eu sou homem para humilhar e reconhecer que o pastor está certo e que meu filho tem que respeitar o pastor. Moral da história, o tempo passou, estou com meus filhos na igreja, amam a igreja, não estou conseguindo levar eles nem para pregar. Onde eu estou indo sem os meninos, que é muito mais fácil arrancar um carrapato da orelha de um cachorro do que tirar eles aqui da sede. Grudou, virou uma coisa, não sai da igreja, está na igreja. E a pessoa que falou isso para mim com ira, com ódio, os filhos não estão na igreja. Perdeu os filhos para o mundo. Os filhos não quiseram a igreja. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Irmãos, dê a Deus glória. Dê a Deus glória com as atitudes. Dê a Deus glória com os comportamentos. Dê a Deus glória porque você encontra um pastor que abençoa os seus filhos. Porque, só para você ter uma ideia, glória no Antigo Testamento é cabode. Glória no Novo Testamento, não é pastor Dari, é doxa. E o mais engraçado de tudo, o que é cabode no Antigo Testamento? Admirar a Deus. E o que é doxa no Novo Testamento? É o brilho da face de Deus na gente. Por que Estevão morreu apedrejado e o rosto brilhando? É porque ele foi honrando a Deus com a vida dele, quando viu que não, o brilho da glória de Deus estava no rosto dele.
Porque ele vai honrando a Deus até que a glória passa a ser parte dele. Engraçado, pastor Wender, que no Novo Testamento doxa significa glória e doxa significa doutrina. É engraçado, doxa, doutrina, doxa. Tem algum erro nisso? Não, é porque não tem glória de Deus na vida da gente se não houver doutrina. O segredo da manifestação da glória de Deus está na sã doutrina. Não tem nada errado nisso aí. Então vamos fechar. Somente a Escritura. Somente Jesus Cristo. Somente a fé. Somente a graça. E toda a glória só para Deus. Agora diga assim: eu vou com a minha vida, com todo o meu ser, no meu dia a dia, na igreja, na minha família, eu vou dar toda a glória para Deus. Eu digo: eu vou pagar tributo só para Deus, porque o retorno será o meu bem-estar, o bem-estar da minha família, o bem-estar da minha comunhão. Porque na minha vida, os 5 pilares que alicerçam a fé cristã estão de pé. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração de gratidão a Deus. A palavra nessa noite abençoou a sua vida? Abençoou? Então vamos fazer essa oração? Amém?